A professora verbetógrafa Adriana, na fatologia, página 34, segunda linha, um fato muito corriqueiro é o auto-engano. A tapar o sol com a peneira, não se querendo ver o essencial. Como melhorar nosso atributo de mensurar as próprias parapatologias sem incorrer nesses auto-enganos? Ok, boa tarde a todos. Uma das questões que a gente vê, de fato, às vezes até a própria intenção da consciência em se manter auto-enganada. Um dos pontos que eu chamo a atenção aqui no verbete é que a autocriticidade paraterapêutica, ela tem que vir com um processo de autenticidade, ela tem que vir com um processo de cosmoética. Então, veja, a questão do auto-engano, muitas vezes, é você tampar com a peneira a sua realidade consciencial. Muitas vezes é você não enxergar, de fato, algumas coisas que, pela própria sua reação holossomática, ou pela próprio seu mal-estar, as sutilezas, às vezes, do que te incomoda, que isso mostra que tem alguma coisa ali para você avaliar. Então, isso mostra a sua realidade consciencial. Se nós conseguirmos ficarmos mais atentos às nossas experimentações diárias, nas nossas reações holossomáticas, nas nossas reações na convivência com outra pessoa, fica mais difícil a gente se auto-enganar. A gente realmente se auto-engana quando a gente passa batido por uma série de condições que acontecem com a gente e que a gente não se dá conta. Ou, às vezes, a gente se autocorrompe, a gente negligencia. Então, são algumas questões que, se a gente olhar com mais cautela, com mais cuidado, fica difícil a gente se auto-enganar. Então, existem uma série de técnicas que você pode utilizar no dia a dia para você avaliar seus mal-estares, as sutilezas, o que está caricaturado. Então, fica difícil com a técnica você se auto-enganar. Dentro do processo da autoconsciencioterapia, existe uma série de técnicas dentro da experimentação do seu dia a dia. Aquela técnica do mal-estar, não é? Aquela ali é batatófila, né? A gente até coloca aqui na tecnologia uma série de condições dessas técnicas da autoconsciencioterápicas. Na página 35, a gente tem ali a técnica da qualificação da intenção, a técnica do enfrentamento do mal-estar, a técnica da checagem holossomática, a técnica da dissecção pensênica. Então, são uma série de técnicas. Essa que a Rosa comentou, do enfrentamento do mal-estar, é justamente, você está ali interagindo com uma pessoa, gerou um certo incômodo, uma irritação, um nervosismo, um suar as mãos. Opa, para tudo. Tem alguma coisa ali. Aquilo ali é uma reação do seu holossoma. Às vezes vai ter uma reação somática, às vezes você pode ter uma reação energética. Então, isso você consegue discriminar qual é, de fato, o que gerou aquele mal-estar. Incomodou, deu uma sensação ruim. Avalia, o que aconteceu, o que foi? O que incomodou naquele trato com aquela pessoa? Alguma coisa que ela falou, alguma coisa, um olhar mais intrusivo, aquilo incomodou? Dentro do processo de você avaliar os seus incômodos, você descobre muito sobre você. Como a verbetógrafa lida com casos psiquiátricos, sabendo que sua etiologia é puramente extrafisiológica, de aplicação paraterapêutica, entretanto, não podendo utilizar devido o sistema monodimensional psiquiátrico? Olha, existem até alguns verbetes que eu já escrevi com relação a algumas patologias psiquiátricas, a gente colocando dentro do foco do paradigma da conscienciologia. Agora, que a gente não pode esquecer de forma alguma que existe um processo somático. Existe um dos nossos veículos de manifestação consciencial, ele é o soma. E dentro do processo somático, existem determinados desequilíbrios neuroquímicos, e aí a gente pode pensar, a etiologia é paragenética? A etiologia, ela é genética? Existem determinadas alterações neurológicas que elas podem dar diversos sintomas de psicopatologia. Então, veja, esse distúrbio que ele está
batendo no soma, reverberando no soma, a psiquiatria ajuda, e ajuda bastante. A gente tem que pensar o seguinte: a consciência, a forma com que ela age, a forma com que ela é dentro dos seus processos saudáveis e parapatológicos, isso vai reverberar dentro do processo dela de parafisiologia na interação interveicular. Então, veja, a consciência, ela se manifesta, isso vai ter uma consequência no mental soma, vai ter uma consequência no psicossoma, no energossoma e no soma. Então, dentro do processo da energia dela, isso pode dar um desequilíbrio orgânico, sim. E dentro disso, a gente tem que entrar com medicação. Então, vale a pena a gente pensar que, até para a gente entrar numa autocriticidade paraterapêutica, nosso cérebro tem que estar funcionando muito bem. A gente coloca aqui na sindromologia a síndrome depressiva. Colocamos. A síndrome depressiva. Uma pessoa que tem um humor rebaixado e que ela coloca assim, mais para baixo do que ela realmente é. Porque a síndrome depressiva, ela piora a autoestima da pessoa, piora a autoconfiança da pessoa, ela coloca a pessoa com foco mais negativista, mais pessimista. Então, veja, ela não tem uma autocrítica adequada ali. Então, quando o nosso cérebro não funciona de forma adequada, isso pega todo o nosso processo da forma que a gente tem de se enxergar. Tem até se eu não me engano, é o trinômio. Deixa eu ver aqui. Interaciologia, que existe justamente a gente falando sobre a saúde cerebral. Na primeira linha, última interação. A interação saúde cerebral, atributos cognitivos preservados e automensuração ponderada. Exatamente isso. Então, veja, não dá para a gente, enquanto consciência, melhorar ou querer um top de mental soma, de psicossoma e de energossoma e a gente esquecer do nosso soma. Nosso soma ele tem que ser muito bem tratado. E a medicina, a psicologia, a própria consciência-terapia está aí. A própria consciência-terapia é a forma de avaliação da consciência de modo integral. Isso inclui o soma. Então, ela usou uma expressão, etiologia puramente extrafisiológica. Você acha possível? Aí fica um pouco complicado a gente dizer que é puramente extrafisiológico. A gente tem que sempre procurar estudar dentro dos transtornos psiquiátricos a paraetiologia. Mas veja, às vezes a paraetiologia é do mecanismo de funcionamento da pessoa. É a forma equivocada que ela funciona. Às vezes ela está perturbada, às vezes em determinado momento, ela com ela mesma, às vezes não tem nem assédio. Às vezes ela põe até os assediadores para correr, né? Nem os assediadores aguentam ela. O que eu queria fazer para você é na parafatologia 2, 4, 6, oitava linha. A ausência de autocrítica sadia levando a subjugação aos assediadores extrafísicos. Eu não sei se você já falou nisso. Não. É um item interessante para a gente comentar. Se a pessoa ela tiver, às vezes, um conceito negativo sobre ela mesma, colocando um exemplo aqui para a gente pensar, ela tem um conceito negativo sobre ela e isso afeta o processo dela de afeto com ela mesma. E muitas vezes, em algumas oportunidades que ela poderia até colocar o que ela sabe ou o que ela tem de conteúdo, ela tem uma menos-valia que não é adequada com a realidade dela, né? Aí, no caso, ela acha que tem um trafal, mas ela tem um trafor. E ela acha que ela tem um trafal, que ela não é boa, que ela não tem técnica, que ela não tem método, que ela não tem conteúdo. Ali, nesse caso, o que acontece? Se ela tem uma autocrítica que não está adequada e ela acaba fazendo esse julgamento inadequado dela, muitas vezes em um momento que ela poderia estar ajudando outras pessoas, expondo algum conteúdo interessante, vem essa autocrítica que está inadequada, vem o sinergismo dos assediadores falando, não, é isso mesmo, você não sabe nada não, você não tem técnica nenhuma, você não tem conteúdo nenhum. E aí os assediadores de fato colocam a canga nela, justamente porque ela não tem um julgamento correto sobre a realidade consciencial dela.
Então, esse item é uma dessas questões, justamente que quanto mais autocrítica realística, de modo realístico nós temos a respeito da nossa consciencialidade, do nosso micro-universo consciencial, entra a questão do autodesassédio, e isso se torna refratário aos assediadores extrafísicos. Ok?